Tem gente que fica famosa por coisas boas, outros por conta de polêmicas, mas esse cara aqui ele conseguiu chamar a atenção do Brasil inteiro por um motivo bem diferente: o jeito completamente irresponsável de dirigir. Um empresário, vida de luxo, família, dinheiro, mas que vive se envolvendo em acidentes bizarros, manobras perigosas e situações que colocam outras pessoas em risco o tempo todo. E o mais surreal de tudo, mesmo depois de tanta coisa, parece que nada acontece com ele, ou melhor, quando acontece, ele sai praticamente ileso. Teve salto com carro de quase R$500 mil em duna, suspeita de atropelamento, carro capotado em test drive e até pergunta do tipo: tá pronta para voar? Segundos antes do acidente. Bom, mas até onde isso vai chegar? Quem é esse cara, né? Por que ele continua repetindo esse tipo de comportamento como se nada pudesse acontecer? Nesse vídeo você vai conhecer o Playboy Calvo de Russas, o motorista mais irresponsável do Brasil. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Valécio Nogueira Grangeiro, conhecido como Playboy Calvo de Russas. Ele tem aparecido com frequência em vários portais de notícia pelo Brasil, e o motivo não é bom: o jeito completamente irresponsável que ele dirige. E não é como se fosse só uma imprudência com um carro simples, não. O cara resolve brincar com veículos que chegam perto dos R$500 mil, em alguns casos que nem são dele. Só que não para por aí, tá? Ele não só coloca a própria vida em risco, mas também de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com essas atitudes. E o mais revoltante é que mesmo depois dessas barbeiragens que muita gente já considera até crime, parece que ele sempre sai ileso, sem grandes consequências na lei. Diante disso tudo, eu fiquei me perguntando: quem é esse careca completamente maluco que parece viver numa realidade paralela só dele? Foi aí que eu descobri que se trata de Valécio Grangeiro, que pode até não ser tão conhecido aqui para baixo do país, mas lá no Ceará ele carrega um sobrenome de peso, já que é empresário e dono de uma rede de supermercados em Russas. Pelas redes sociais, o Valécio ele passa aquela imagem de vida boa, sabe? Tudo muito bem resolvido, vibe de família, tranquilão, pelo menos na aparência. Mas não dá para ignorar um ponto: quando o assunto é volante, o cara é extremamente irresponsável. E foi justamente por causa disso que ele acabou ganhando notoriedade nacional, depois de uma sequência de incidentes e imprudências no trânsito. Uma das que mais chamou a atenção foi quando um vídeo dele viralizou na internet. Nas imagens ele aparece simplesmente voando com uma picape, uma Ford Ranger Raptor, pelas dunas da praia de Canoa Quebrada. O carro chegou a saltar cerca de 10 metros de altura, numa cena que parece até coisa de filme. A cena até pode parecer legal à primeira vista, mas se você reparar bem, tinha gente por perto e aquele salto foi totalmente irresponsável. Por mais que a Raptor seja um baita carro off-road, daqueles que custam aí quase R$500 mil, eu acredito que a Raptor deve estar custando até mais de R$500 mil, né? E aguentam aí muito tranco, ela definitivamente não foi feita para esse tipo de manobra. E o resultado disso não demorou a aparecer: o próprio Grangeiro se machucou durante o salto e precisou ser hospitalizado. Na ocasião, ele foi levado primeiro para a UPA de Aracati e depois transferido para o hospital da Unimed. Já a Ranger ficou em estado bem complicado. Com o impacto, os pneus estouraram, os airbags foram acionados e a estrutura do veículo sofreu danos sérios. Para tirar o carro das dunas, foi preciso usar outra picape e o resgate ainda foi dificultado porque as 4 rodas travaram. A Raptor estava engatada e com a tração 4x4 ativada no momento do acidente. Afinal das contas, apesar de não ter acontecido nada mais grave, graças a Deus, essa brincadeira deu um prejuízo danado. Por colocar em risco outros turistas que estavam ali no local, ele acabou tendo a CNH suspensa pela autoridade de trânsito de Aracati e ainda levou uma multa de pouco mais de R$2.900. De acordo com a prefeitura, o Valécio também passou a ser investigado pelo suposto cometimento de possíveis ilegalidades, como dirigir veículo em via pública colocando em risco a segurança de terceiros. Mas agora vem a parte que parece até piada, né? Porque, acredite se quiser, depois de tudo isso aí, depois que tudo viralizou, né? Sabe o que disseram que aconteceu com ele? O cara simplesmente ganhou outra Ford Ranger Raptor, é mole? Salve ele, depois de tanto tempo ele vai falar em primeira mão. E já estamos aqui na Ford Craft. Valécio, 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 Valécio.
Fizeram toda essa festa aí pro camarada. Segundo informações que circularam pela internet, o Valécio teria recebido da montadora um voucher de compensação, embora os valores e detalhes nunca tenham sido divulgados oficialmente. Mas calma lá, depois de toda a repercussão do vídeo, a própria Ford veio a público negar que tenha dado qualquer coisa aí pro empresário. E no fim, sobrou pro próprio Valécio gravar um vídeo explicando toda a situação. Primeiramente que nem a Ford nem a Crasa me deram carro nenhum. Eu comprei o carro com o meu dinheiro. Aquele vídeo que vazou era uma campanha bem humorada que a gente estava planejando com a Crasa para esclarecer o acontecido. Isso tudo aconteceu lá em maio do ano passado, só que alguns meses depois o empresário voltou a se envolver em outra polêmica, dessa vez ainda mais pesada. Em fevereiro deste ano, o granjeiro passou a ser suspeito de atropelar e matar uma cadela da raça Pitbull, lá mesmo em Russas, no interior do Ceará. Segundo a tutora, a cachorra estava na calçada da casa da família e quando foi atingida por um veículo em alta velocidade, ela afirmou ainda que o motorista não prestou socorro imediato. Abre aspas, estávamos aqui na calçada da minha casa, eu e meu marido, junto com a nossa cachorrinha, a Luna, quando veio um cara em alta velocidade, quase que invadindo a calçada e atropelou ela. Ela morreu e ele não prestou nenhum socorro, simplesmente desceu do carro, deu um legal e foi embora. Um deboche. Ele aparentava estar bêbado. Bom, eu não encontrei o vídeo dela dizendo isso, tá? E essa fala foi retirada aí de uma matéria do G1. Porém, ainda segundo o próprio G1, né, algum tempo depois aí a tutora publicou um novo vídeo, já ao lado de um advogado, esclarecendo melhor a situação. De acordo com ela, o empresário entrou em contato para pedir desculpas e afirmou que não estava alcoolizado. Ainda conforme esse novo relato, ele teria demonstrado solidariedade com a família e se colocado à disposição para prestar assistência. A tutora também deixou claro que não busca nenhum tipo de compensação financeira. Pois eu acho que devia buscar sim. O Valécio entrou em contato comigo, com a minha família, para pedir desculpas, explicou toda a situação, que não estava alcoolizado, que foi totalmente inesperado o que aconteceu com a cadelinha. Ele se solidarizou com a nossa dor e deixou bem claro que não teve a intenção nenhuma de causar o acidente, se colocou à disposição para prestar assistência, que a gente precisar, inclusive até psicológica, já que infelizmente com relação à aluna não tinha mais nada o que ser feito, né? Sei que nada pode trazer a aluna de volta, mas eu preciso esclarecer alguns pontos, porque tem muitos comentários tendenciosos, tanto eu como ele, como a família recebeu várias ameaças, eu estou sendo muito atacada, dizendo que eu quero dinheiro, e eu não quero dinheiro, até mesmo porque a minha cachorra não tinha valor. O valor dela para mim é sentimental, e não tem dinheiro no mundo que pague o valor de um sentimento. E que no momento da batida foi tudo muito rápido, meu marido correu para pegar a aluna, eu fiquei em choque, e como assim que aconteceu, levamos a aluna para dentro, ele saiu, ele não teve noção do que tinha acontecido, ele não teve noção da gravidade do que tinha acontecido, até então ele não sabia nem que o Luna tinha falecido, ele veio saber bem após já as postagens. Então eu acredito que houve um mal entendido naquele momento de desespero, e agora, diante de toda a repercussão, em momento nenhum eu queria que tivesse tido essa repercussão toda assim, mas mediante eu agradeço a todos que compartilharam, que de alguma forma nos apoiaram, e esclarecer esses detalhes para você. A Polícia Civil informou que o caso passou a ser investigado como crime de maus tratos a animal. O Valécio chegou a ir até a delegacia da Polícia Civil de Russas, prestou depoimento e, no fim das contas, não deu em nada mais uma vez. Dito isso, agora nesse mês, lá foi o nosso empresário se envolver em mais uma situação complicada de novo. O granjeiro, ele voltou a virar notícia em Fortaleza. Dessa vez, o caso envolveu um SUV híbrido da divisão de luxo da BYD, Denza B5, avaliado em cerca de R$436 mil durante um test drive. O veículo acabou capotando depois que o empresário perdeu o controle da direção, acionando todos os airbags e ficando completamente destruído. O granjeiro saiu praticamente ileso, mas a consultora de vendas que estava com ele sentiu fortes dores no braço e precisou receber atendimento médico. O prejuízo, inclusive, deve ser pago pelo próprio empresário, já que em contratos aí de test drive normalmente prevêem responsabilidade em casos de imprudência. O carro, para vocês terem ideia, deu PT, tamanho foi o capote. Eu só queria saber como é que ele conseguiu capotar um Denza B5 numa via pública, que não é uma via de alta velocidade, né? Uma via local. Caramba! O maluco é brabo. E o mais curioso de tudo isso, antes do acidente, ele ainda teria perguntado para a vendedora que o acompanhava, a Vivian, se ela estava, abre aspas, pronta para voar.
Aí você já vê o nível de loucura, né? O cara já estava meio que premeditando que ia fazer ali alguma barbeiragem. A consultora chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o empresário. A defesa dela também informou que avalia entrar com uma ação civil por danos morais e materiais, além de acompanhar a investigação criminal, que pode até considerar a hipótese de tentativa de homicídio. Conforme os agentes, o teste do bafômetro do granjeiro deu negativo para o consumo de álcool. Em todos esses casos, pelo que tudo indica, ele não estava embriagado nem nada. O cara é simplesmente inconsequente mesmo. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a Vivian confirmou a fala do empresário e descreveu o momento. Segundo ela, essa pergunta foi feita ainda antes do acidente. Tem que ser antes mesmo, né? Depois que já caiu, aí que vai falar isso. O que só reforça o comportamento que já vinha deixando ela apreensiva. A vendedora contou também que, ainda dentro do shopping, o empresário mostrou vídeos de manobras perigosas que dizia ter feito, como se isso fosse algo a se orgulhar, não é? Será que ele achou que ela ia achar o máximo e ia ficar, sei lá, toda molhadinha pra ele, será? Abre aspas. Ele perguntou se eu estava preparada para voar como naquele vídeo. Provavelmente deve ter sido o vídeo da Ford Ranger aí que ele mostrou pra ela, né? Ao que parece, então, ele tem orgulho de fazer imprudências aí, né? Daquele primeiro vídeo, principalmente, né? O fato é que mesmo depois dela avisar que o trajeto seria limitado ao shopping onde fica a concessionária, o empresário insistiu em sair. Durante o percurso, Vivian disse que já demonstrava medo com a forma como ele dirigia. Abre aspas. Eu disse, moço, vai devagar, porque eu já estava nervosa. Mesmo assim, Grangeiro continuou dirigindo de forma arriscada e acabou resultando num acidente. Enfim, só para não passar batido também, tem gente arrumando treta até com a arara de estimação que ele tem. Bela, vistosa e bem cuidada arara, a gente precisa reconhecer isso. O animal, a arara, é protegida por leis ambientais que aqui no Brasil são muito rigorosas. É importante saber, se Valécio tem autorização para ter aquele animal em cativeiro. 2. Se o IBAMA está sabendo disso direitinho. E no meio de tudo isso fica aquela sensação de impunidade, porque até agora, em todos esses episódios, ele acabou saindo praticamente ileso. Só que uma hora a conta chega, não é? Dirigir não é brincadeira, não é palco para aparecer e nem espaço para provar nada para ninguém. Cada atitude inconsequente no volante coloca não só a própria vida em risco, mas principalmente a de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. E quando a gente olha esse histórico, a pergunta que fica é inevitável, né? Até quando essa sorte vai durar? Porque se nada mudar, em algum momento, isso pode deixar de ser só prejuízo e virar uma tragédia de verdade.